boa noite a todos. Boa noite. Vou ficar mais perto. Então, evangelho e alegria. Porque isso é uma das coisas que nós temos que começar a pensar melhor sobre a religião. Porque a religião não é uma coisa triste, nem deve ser. O que não quer dizer que os religiosos, muitas vezes, não façam da religião uma coisa severa. Mas não seria conforme Jesus era. Porque Jesus não era severo. Jesus era uma pessoa que estava sempre disponível. E sempre tratando bem as pessoas. Não interessa se era masculino, feminino, se era gente pobre, se era gente rica e assim por diante. Então, nós temos que começar a ver, claro que ela não é uma coisa assim, onde é que as pessoas... Porque o que é alegria, afinal de contas? Não, existe diferença entre alegria e euforia? Ou é a mesma coisa? Diferente. Porque a alegria é uma coisa de dentro para fora. É uma coisa da pessoa. Euforia geralmente acontece quando a gente toma umas. Quando a gente vai em festa, porque daí para se soltar, para desinibir, vem o trago, que é muito comum na nossa sociedade. E quem começou foi Noé, pelo que está na Bíblia. Porque quando ele saiu da arca lá, a primeira coisa que ele fez foi plantar uma vinha. Quando ele colheu as uvas, ele fez o vinho. E aí tomou um porre. E aí ficou pelado. E aí o filho riu dele. E aí ele conjurou o filho. Então, vocês vejam que tem muitas coisas na vida da gente que não é uma coisa espontânea. E pelo que Jesus coloca, e a própria doutrina diz, ser espontâneo, então é nós ser como somos. Porque boa parte das pessoas, por causa do orgulho, elas passam a imagem do que elas gostariam de ser, não do que são. Tudo bem que todos nós queiramos ser melhor. Mas uma das coisas tem que pensar bem, ser melhor é uma coisa, ser melhor que os outros, quer dizer, rebaixar os outros, já é bem diferente. Então, grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Porque não é essa a finalidade. Tanto os 10 mandamentos, o cristianismo, ele vem para deixar nós ser menos amargos. Enfrentar a vida, ver a vida diferente. Olhar para frente, ter fé humana, acreditar na gente, ter fé em Deus, fé divina. Então, são coisas que vão levando nós para esse lado. E todo esse pessoal que veio, que são espíritos missionários, eles passam essa ideia. O comportamento deles é esse. Indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, o sacerdócio. Jesus é um sacerdote? O que vocês acham? Então, é nós que inventamos essas coisas. Então, Paulo de Tarso, um dos maiores divulgadores do cristianismo, do evangelho, ele não era um sacerdote. Ele era uma pessoa, um trabalhador, que tomou a estrada para divulgar o evangelho. Que ele não conheceu. Primeiro ele perseguiu os cristãos, depois ele reconheceu que ele estava errado e tomou essa caminhada. Os apóstolos também não são sacerdotes, eles são pessoas que dão o bom exemplo e passam a ideia da boa nova, que é o evangelho.
Porque nós é que criamos essa coisa assim de querer destaque, de querer ser melhor que os outros. O reinado, essas coisas, o rei é um trono, como se ele estivesse lá em cima. Depois tem os bajuladores que acompanham, que daí inventam outros títulos. E a igreja também tomou essa postura, a igreja católica. E foram os católicos de hoje que fizeram isso? Ou será que não foi nós espíritas, que eram os católicos na época, e que fizemos toda essa coisa que hoje a gente tem que se reformar e passar a ser pessoas mais humildes? Humilde não quer dizer ficar por baixo. Mas, não, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. E para fazer com que as coisas simplificassem, sempre houve espíritos que vieram para dar esse bom exemplo. O Francisco de Assis é a encarnação de João Evangelista. Quer dizer, um apóstolo de Jesus. Na época, o mais novo. Então, ele vem e, mesmo assim, fazendo tudo que ele fez, aquele pessoal que se achava, que formaram o Vaticano e tudo, porque quando o Francisco de Assis está aqui, lá para o ano 1000, né? 1000 um pouquinho, não me lembro bem agora a data. Mas a Inquisição já estava ali, acontecendo. As cruzadas. Então, quer dizer porque assim como a Igreja Católica produziu os santos da Igreja Católica, que são pessoas exemplares, geralmente pessoas, padres de uma paróquia, de um lugarejo, e que foram um bom exemplo lá. Então, aí que já está uma das questões, como é que é a pessoa que realmente aqui na Terra quer ser o servidor do cristianismo. E nós hoje no Espiritismo seria isso. Então tudo que é pompa, tudo que é coisa que as pessoas inventam para se destacar da outra, já está fugindo da ideia cristã e muito menos do Espiritismo. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Porque não, houve um preparo. Vamos lembrar, primeiro vem um anjo e anuncia para Isabel, né, que é a mulher do Zacarias, que já são de uma certa idade, e um anjo que vem anunciar que ela vai ser mãe. E eles duvidam, com essa idade nós vamos ser mãe, eu vou ser pai. Mas o anjo fala que ela vai engravidar. E vem o João Batista. Logo em seguida, vem provavelmente o mesmo anjo, que é o Gabriel, que dizem, e vem e anuncia para Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Que vira depois uma prece. Principalmente que na Igreja Católica, e que muitos de nós também continuam rezando na casa espírita. Então, é uma saudação. Então, são anjos que vêm anunciar. Então, é uma coisa muito importante que vai acontecer. Maria, jubilosa, conversa com um mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Então, essa pessoa que foi a pessoa, provavelmente, o espírito mais evoluído que passou pela Terra e provavelmente o único espírito puro que passou por aqui. O que é espírito puro? Pessoas que não têm mais defeito e só têm virtude. O que mais nós temos? Virtude ou defeito? Mas a meta é essa.
deixar os defeitos que a gente cobra dos outros, começar a cobrar mais da gente e transformar em virtude. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Então vocês vejam, nós seres humanos, nós somos muito materialistas, então a gente vive a encarnação inteira praticamente se dedicando à matéria. Você pode ver, ainda mais na atualidade, onde é que a tecnologia tomou um avanço muito grande e a gente vê tudo isso acontecendo na matéria e a gente quer acompanhar. Então, mas muitas vezes a gente esquece que nós estamos de passagem aqui e que nós vamos voltar para a espiritualidade, de onde é que nós viemos, e que a maioria de nós não lembra de nada e muitas vezes tem dúvida. Será que essa história de reencarnação não é invenção dessa gente? Será que tem mesmo? Será que eu fui? Daí começa a gente ter curiosidade. Se foi rei, se foi rainha, o que foi na outra encarnação? Pé de chinelo ninguém quer ser. Agora figurão, todo mundo. E justamente os figurões, as pessoas que mais se comprometem. Porque as pessoas que se envolvem com o poder, com o dinheiro, que são duas provas dificílimas de nós se sair bem. Pelo que contam os livros, a maioria das pessoas que se envolveu aqui com a matéria está do outro lado numa pior. Então nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual. Olha para quem eles dão atenção. Para trabalhadores rústicos. Por quê? Porque eles estão mais acessíveis. Não é que eles não estão dando valor para os outros. Mas geralmente essas pessoas da elite, o orgulho está muito presente. E eles não vão entender e até provavelmente vão deturpar. Então ele aparece para pessoas simples, da roça, do campo, que lidam com seres vivos, que são os animais. Porque uma das coisas que hoje, principalmente, está muito em voga, a natureza. Quanto espírito está aqui na Terra se dedicando a nos chamar a atenção sobre a natureza, que é a coisa mais importante que tem. Porque sem a natureza nós não estaríamos aqui. Porque nós precisamos. Por exemplo, onde é que a maioria dos insetos, eles sobrevivem e eles se reproduzem? Na natureza. E sem eles não haveria a natureza. Isso aí, hoje até o pessoal que estuda isso aí já reconheceu que sem os insetos não haveria os vegetais. Por quê? Porque vejam bem, a própria ciência já confirma que na natureza existe a planta macho e a planta fêmea. E isso, eu que me criei na roça, eu via que o meu pai levava muito a sério isso. Ele mostrava, a gente via ali, a gente convivia com essa situação. Então, mas as plantas não se movem. Elas não vão deitar numa cama para transar, vão? Então, é os insetos, porque o que é a flor? A flor, nós poderemos mais ou menos colocar que a mulher está menstruada. Ela está pronta, o organismo dela está se preparando para receber alguém que está do lado de lá. Então tem todo esse processo, que nós muitas vezes não vemos isso como uma coisa natural e inventamos muita história, e muito tabu e muito preconceito. Mas isso é uma coisa natural.
Por isso que muita gente, principalmente o homem, chama a mulher de flor. No início, né? Depois... E se tem ainda essa conduta de se dar flor para a mulher, não é? E que muitas elas desconfiam, por que tu está me dando flor hoje? Nunca me deu. Então, são aquelas coisas que nós, naquela época assim, onde é que nós estamos meio assim, deslumbrado pelas coisas, aí a gente é uma boa pessoa. Depois a gente entra na morrinha do dia a dia. E aí que vem o problema da convivência. Então nasce Jesus na manjedoura humilde. Ele não vem num palacete. Isso que nós temos que analisar. Porque boa parte de nós já renegou os pais. Quando? Na adolescência. Porque a gente começa a ver as outras famílias, as outras coisas, e começa assim, por que eu não nasci naquela família? Por que eu tinha que nascer nessa? Quando eu vim aqui para Santa Catarina, eu conheci ela já era casada, já tinha filhos, até um adotado. Aí ela volta e meia me fala assim, e ela se dava com outro casal que tinha a idade dos pais dela. Mas ela dizia assim, eu queria tanto ter nascido, ser filha deles, e não dos pais que ela tinha. E os filhos desse casal também disseram assim, não sei porque eu nasci nisso aí. Então vocês vejam como as coisas são na nossa imaginação. Então nós, principalmente na adolescência, praticamente tudo nós renegamos pais, preferindo outros. Mas por quê? Porque eles ofereciam mais. Podiam ser mais ricos. Eu me lembro que no tempo que eu estava no primário, que a gente era criança, nós ia para a escola a pé. Nós caminhava 2 quilômetros até a escola. Mas tinha gente, era raro que alguém que tinha carro, mas tinha gente que deixava os filhos de carro. Então o que nós pensávamos? Por que ele não nasceu lá? Quer dizer, vinha para o carro, não precisava ter andado 2 quilômetros. Então são uma porção de coisas que a gente, naquela ingenuidade, e que às vezes permanece, até a velhice do corpo, a gente tinha uma noção bem deturpada da evolução. Porque a evolução implica em sacrifício. Ter tudo de mão beijada não evolui. Então, a primeira coisa que nós temos que começar é agradecer onde nós viemos. Porque isso fica bem claro, o próprio Chico fala isso, ninguém errou de endereço. Era lá que nós tínhamos que estar. E se a nossa mãe fizesse aborto, nós não estávamos aqui. E daí, tinha outra maneira de estar aqui? Se a nossa mãe, alguém sabe outra maneira? Porque tem isso assim, mas daí tinha outra. Tinha outra nada. A outra tinha compromisso com outros. Porque está tudo dentro de um projeto que nós mesmos criamos pela lei de afinidade. Então, se a nossa mãe não nos deixasse nascer, nós estaria do lado de lá. Isso tem quase 100% de chance que nós estava do lado de lá. Porque como as outras mães tinham compromisso com outras pessoas, elas iam fazer aquilo. Poderia até ser que uma mãe muito evoluída tivesse mais um filho que ela não tinha compromisso. Por bondade. Poderia acontecer. Mas aqui na Terra é meio difícil. A pessoa fazer as coisas além de um certo interesse. Porque para isso nós temos que chegar que tem lá a ordem dos espíritos. Imperfeitos, bons e os puros. Os que estão
na fase dos bons, ainda não são puros. Quer dizer, porque só o fato de nós querer ser bom já é alguma coisa. Agora, ser bom mesmo já tem suas diferenças. Porque ali eles colocam também, se não me engano, 4 ou 5 dentre os bons, superiores, pessoas que têm mais o lado intelectual, tem pessoas que têm mais o lado do coração e assim por diante. E as pessoas que somos dois, tem pessoas que são mais voltadas para a intelectualidade, quer dizer, para a sabedoria, que estão todos eles aí servindo para que o nosso mundo melhore. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual repentinamente materializado. Olha aí, ó. Quer dizer que espíritos na época se materializaram. Esses que convidaram essas pessoas, que eles chamaram a atenção que alguma. E o firmamento, a vibração estava tudo muito diferente. Onde principalmente essas pessoas que viviam mais na natureza estavam sentindo mais tudo aquilo. Estavam assim, não entendendo o que era tudo isso. E aí, espíritos desencarnados se materializaram e entraram em contato. Ó, espíritos repentinamente materializados à frente deles, declarando-se portador das notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. É isso aqui que o Emmanuel está passando para nós, a Igreja Católica passava na época de Natal. Quem é católico aqui, quem participava disso, vamos lembrar da época de Natal, que era uma coisa assim, meio que encantada, porque se preparava aquelas missas que tinha na noite de Natal, a maneira que os padres, que eles ficavam contando, que a gente achava que era imaginação deles, mas aqui o Emmanuel está dizendo que isso aí realmente aconteceu, não era imaginação não. Ela aconteceu, por isso que é evangelho e alegria. Então, é um preparo muito grande, porque Jesus é um espírito que não precisava encarnar. Ele já era um espírito puro. Ele vem porque ele quer dar um impulso aqui para nós. Porque ele é o maior bom exemplo aqui na Terra. No livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para eles: quem é de todos os espíritos mais evoluídos que passaram por aqui de se saíram melhor? Vede Jesus. Só isso que ele fala. Vede Jesus. Olhe Jesus. O exemplo dele. E para a maioria dos pais de hoje, ter um comportamento de Jesus, para os filhos, eles vão dizer assim: meu filho, não seja trouxa nem bobo. Porque ter um comportamento de Jesus é ser trouxa e ser bobo. Que é servir, não é se servir. E geralmente a gente ainda passa essa educação de tirar proveito, de tirar vantagem, ser egoísta, ser orgulhoso. Por isso que os idosos estão abandonados, porque ensinaram os filhos a ser egoístas. E a maioria dos idosos também merece, porque também abandonaram os seus. Então a coisa vai vindo, esse mau exemplo, e de geração em geração, e nós queremos um mundo melhor. Então quem dá atenção para os pais está fazendo a sua obrigação, está fazendo a sua parte. Quem abandona não pode se queixar que vai ser abandonado.
No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. O Criador que está lá numa manjedoura, que é o coxo. Nós chamava aquilo o coxo dos animais, onde é que botava os alimentos para eles, para tirar leite das vacas, para se alimentar. Então nós não criava as vacas por amor, era para tirar proveito. E os bois também, porque eles eram castrados para puxar canga, puxar carroça, puxar o arado e assim por diante. Então, são seres da natureza que ajudaram esse progresso que hoje chegou. Eu me lembro que quando começaram os tratores, colheitadeira, aquilo, que teve um primo do meu pai que já começou a se meter nessa questão de granjas, e aí que eu falava para o pai, pai, nós temos que comprar um trator. Que trator nada, esses bois servem. Você já está inventando coisas, já estão imaginando. Então, era aquela coisa tradicional que muitos queriam manter, mas outros fizeram o contrário. Por isso que hoje nós estamos morando em cidade e não estamos morrendo de fome. Porque na área da agricultura, da criação, houve uma inovação muito grande. E a maioria dos espíritas não sabe disso, que o Chico participou disso. Lá em Pedro Leopoldo. Chico trabalhava numa fazenda do Ministério da Agricultura, chamada Fazenda Modelo. E o chefe dele, o Rômulo Joviano, era uma pessoa que fez cursos na Inglaterra, porque na Europa isso aí já estava acontecendo. Foi daí que nasceu as granjas de frango, os gado de corte. Porque quem era colono ou já viveu nesse meio, sabe que a galinha era a galinha caipira, não era a galinha de granja. Tanto hoje que muitos vendem mais caro, dizendo que é galinha caipira, dizendo que não passa por tanto hormônios e coisa, e nós ficamos comendo, né? Come. E o que mais a gente se satisfaz é nos domingos, né? Aquela comelança e a beberança. Porque aí é uma questão que nós temos que começar a pensar. Da semana, de segunda a domingo, qual é o dia que a gente mais se prejudica? Final de semana. Então aí. E a gente gosta de... sextou. Para daí dizer assim, segunda-feira, de novo segunda-feira. Mas é justamente aí que a gente evolui. Porque naqueles outros dias, e aí a gente quer ter férias, tem gente que tem quinquênio, uma porção de coisa que é tudo para se encostar e não para trabalhar. E quem quiser participar na espiritualidade tem que ser esse tipo, trabalhador. Porque o pessoal que está do lado de lá, nosso lar deixa bem claro. Eles trabalham. O André Luiz até chamado a atenção dele. Ele era aqui na Terra para exercer a medicina mais tempo do que ele exerceu. Ele exerceu só 15 anos. Então, por isso, mas como ele foi ficar no umbral? Claro, mais um malandro, que nem a maioria de nós. Aí nós queremos ir para o céu direto. Será que vamos, alguém? Começam a reinar o contentamento e a esperança. Claro, porque dentro daquelas pessoas que tinham contato com Jesus, todas elas se motivava dentro delas a esperança, a fé, porque elas viam ele, aquela pessoa exemplar, aquela pessoa incentivando ele.
porque os outros que se achavam por cima só estavam explorando eles. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Qual é a festa nupcial? É o casamento, que Jesus transformou a água em vinho. E que Pedro chegou e deu uma chamada em Jesus. Como? Já estão tudo de porre. Tu ainda bota mais vinho? Mas o que eles disseram? Que nunca tinham tomado um vinho de tal qualidade, de tal sabor. Então, será que naquilo lá tinha álcool? Mas mesmo assim está numa mensagem de Humberto de Campos, que Humberto de Campos coloca que Jesus fala para Pedro sobre as necessidades também do ser humano se divertir. Porque uma coisa é se divertir, outra coisa é se estragar. Porque muita coisa que tem por aí não é diversão, porque as pessoas ficam pior. Como que, percebendo a limitação e a estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, quem é que criou as igrejas? Nós. Claro, são bonitas, a arquitetura, tudo aquilo, são obras muito bonitas. Agora, é uma coisa que Deus está dentro da igreja. Tem muito espírito assim, na casa de Deus. Mas é apequenar muito Deus para botar aqui nessa casa, por exemplo. Não acho? Porque para nós entender, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está lá no livro dos Espíritos. Só na primeira, Deus, inteligência suprema. Dá para entender isso? Se a nossa inteligência é muito limitada? Primeiro, nós temos que ficar pessoas bastante inteligentes, evoluídas. Senão, como é que nós vamos entender isso? Deus, inteligência suprema. Porque nós fizemos um Deus ao nosso modo de ver. Que não é Deus. Hoje, a coisa passa por uma questão muito, muito mais... porque nós temos, por exemplo, o livro dos Espíritos, que muitos de nós nem leu ele, que dirá participar de grupo de estudo. É um livro filosófico. No nosso centro lá, eu já devo ter passado esse livro em grupo umas 12 vezes. Cada vez que a gente começa de novo, parece que tudo é novo. Por quê? Porque geralmente leva 6 anos cada. E como o estudo é aberto, vem quem quer. Porque senão, minha gente, as pessoas não têm disciplina. Então, quando começa o grupo, é bastante gente. Aos poucos vai sumindo e fica daqueles que começaram, às vezes nenhum. Por isso que a gente faz estudo aberto. Vem quem quer e vem quando quer. Agora, quem está coordenando está sempre estudando e está sempre melhorando. Por isso, nas casas espíritas, aquele que se dedica mesmo ao estudo, que lidera, é a pessoa que mais vai usufruir. Porque geralmente é uma vez por semana e alguns é 1 hora só, às vezes até menos. Lá na nossa casa é 1h30. E não é só estudo, o pessoal até acha que é uma terapia. Porque a gente se apoia no estudo, mas deixa todo mundo dar opinião, conversar, e ali muitas vezes é uma terapia, porque até um atendimento fraterno. E ensina as pessoas também a ouvir o problema dos outros, que geralmente a gente só quer falar dos problemas da gente.
Quando os outros querem falar, não tenho tempo, não posso. Então aí que está o atendimento fraterno nas casas espíritas, que alguns chamam de acolhimento fraterno. Então, como que percebendo a limitação, já passou da hora. E eu não leio nem metade. Como que percebendo a limitação e a estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luzes e perfume representam a moldura da sua doutrinação. Porque o pessoal dos templos não aceitou ele. Porque ele foi, ele era uma pessoa disponível. Mas eles não quiseram moldar ele à sua maneira. Como quiseram moldar o Chico e assim por diante. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Então, para todos os necessitados, ele é uma luz. Pobres e aflitos entreveem novo horizonte no futuro. Quem que não quer uma pessoa do lado que o incentive nas horas piores da vida? Que geralmente todo mundo cai, não quer saber, que se dane. Porque nós somos muito bons para querer ouvidos, para ouvir nossas mazelas. Só que nós nunca temos ouvido para ouvir a mazela dos outros. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. Que fica, deixar vir as minhas criancinhas. Porque ele sabia que aquele ali são os adultos de amanhã. Eu me criei num ambiente assim. Criança é bicho bobo. E cuidado, que eles vão aprontar. Então a gente sempre era colocado assim como o pestinha. Não quer dizer que não era. O Sermão da Montanha é um hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte, onde está, até o Gandhi falou uma vez que se queimarem todos os livros da terra e ficar o Sermão da Montanha, que é as bem-aventuranças, o homem está salvo. Porque ali está todo o manual. Por onde passa o divino amigo, estabelece seu contentamento contagiante. Onde ele passava, a multidão se aglomerava. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Porque ele faz a diferença. É que nem hoje. Eu acho que o Papa Francisco fez a diferença. Tanto assim que não só os religiosos de todas as religiões, como os ateus admiravam ele. No meio espírita, eu nunca vi tanta gente elogiando ele no meio espírita, em relação aos outros. Vamos ver como é que vai ser o atual. Porque ele ocupou o maior cargo e não se contaminou pelo poder. Não tem aquela frase? Dá o poder a ele, a ela, que você vai conhecer quem é a pessoa. Quer conhecer alguém? Dá o poder para ele. Uhum. E é verdade. A gente se lambuza. E aí tudo nós queremos ser chefe, né? E se puder, tomara que morra o chefe, que eu quero aquele lugar.
O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores considerados inúteis ou desprezíveis cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima de alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Estão vendo? Porque eram os abandonados, que ele incentiva. E eles começam a ver a vida diferente. E continua depois, muitos desses é que depois vão ser os primeiros cristãos e as pessoas que hoje são destaque no mundo pelo bom exemplo que dão. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Os apóstolos, enquanto Jesus estava aqui, eles estavam encostados nele. Quando ele foi crucificado, eles tiveram que botar o pé na estrada e fizeram, todos eles. Até o Judas Iscariote, depois reencarna várias e várias vezes e culmina com a sua última encarnação como a Joana d'Arc. Vão ler como é que foi a vida de Joana d'Arc, que é uma repetição daquilo que ele teria que ter feito naquela época. Mas ele, pela ignorância, não pela maldade, ele não fez. Se perdeu, porque ele acreditava no poder do homem. Por isso que ele fez a besteira que fez. Porque Jesus era um lunático. Olha, entra em Jerusalém montado num jegue. Tinha que montar num alazão. Chegou o salvador da pátria, né? Que até hoje nós estamos esperando, né? O ano que vem tem outra eleição, né? Quer dizer que nós vamos votar esperando o salvador da pátria? Coitado de nós. Vamos ficar esperando encarnação, porque não existe salvador da pátria. Tudo que está no poder é comprometido com o poder. Deus dá mais uma chance a eles para eles melhorarem, como para qualquer um de nós. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Olha a Maria de Magdala, exemplo. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Tudo aquilo que aconteceu, o Espiritismo vem trazer à tona e explicar tintim por tintim. Ele se materializou, deram um jeito de sumir com o corpo, porque vocês já imaginaram se essa gente fanática achasse o corpo de Jesus? O que viraram? Eles já estão procurando dizer que tem fragmentos da cruz. Volta e meia por aí, né? Porque a primeira coisa é querer ganhar dinheiro com isso. Fazer negócio. Isso é opinião minha, que não vale muita coisa. E eu já vi outros falarem isso, por isso que eu endosso essa opinião. O próprio Jesus, quem sabe, os espíritos superiores, desmaterializaram o corpo dele para não virar o que poderia virar. Porque isso pode ser. Os próprios, através do Espiritismo,
é provado que os espíritos podem desmaterializar uma coisa aqui e fazer aparecer lá. Ou fazer também não aparecer em lugar nenhum. Não é possível. E eu acho que deveriam ter feito mesmo, porque eu já pensava. Porque o Bin Laden, sabe o que os Estados Unidos diz? Por que eles jogaram o corpo dele no mar? Para que ninguém pegasse e idolatrasse, né? Fizesse um mausoléu, daí já o ser humano, os que apanhavam ele, já colocam ele lá, vira santo. Aí vira romaria naquele lugar. Sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim, que nós estamos vivendo. De lá para cá, quase 20 séculos. E nesses 20 séculos, quantas encarnações nós tivemos? Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou.